Valentim, boa tarde. O Avaí agora vai para um jogo, você até tratava sobre esse assunto depois do jogo do Bahia, né? São 3 confrontos mais do que diretos, mas podemos dizer que esse contra o CSA já começa como uma verdadeira Copa do Mundo, né? Porque também é outro adversário que está à frente do Avaí ali na classificação. Como é que você procurou trabalhar principalmente essa questão de ter esse adversário pela frente, que é um fortíssimo concorrente também nessa briga? Boa tarde a todos. Falei depois do jogo contra o Bahia que serão 3 jogos muito importantes, né? A gente só vem falando disso, mas se tratando de confrontos diretos, vai direcionar muito o nosso futuro, né? Em relação à classificação e, obviamente, porque se trata de adversários diretos. Você, além de somar, tira ponto deles e isso melhora muito a classificação, melhora a posição na tabela, enfim. Então, um jogo importante, um jogo difícil, né? O time que está à nossa frente, 3 pontos, a gente consegue tirar essa vantagem com uma vitória lá. Temos que fazer uma partida de muita quantidade, colocar nossa qualidade em jogo, aquilo que a gente tem procurado fazer bem, repetir coisas boas que nós fizemos aí em alguns jogos anteriores para sair de lá com a vitória. Em cima daquilo que você já viu, já estudou do CSA, e em cima também do que a gente conhece de característica do técnico Agel, se tem um modelo específico, um estilo de jogo específico para um jogo como esse? A gente sabe que é um time que tem jogadores rápidos de beirado, a Podi jogando ali, né, essa função nova para ele, né? E depois tem o Paraguai, o Bustamante, rápido, canhoto, joga ali também, gosta do drible, os jogadores de perigo, né, no último terço deles. O Jordi, que eu conheço bem, do Vasco, um ótimo goleiro, está vivendo um momento muito bom também. O Castan, irmão do querido Leandro Castan. Então, é um time forte, é um time que tem um treinador que sabe trabalhar bem, esse lado também de tirar o máximo dos jogadores. Nós temos que entrar com atenção total, vai ser um jogo de muito equilíbrio, de muita paciência também, mas de uma marcação muito forte. O ponto de partida nosso, se ela for de marcação mais alta, um bloco médio, e quando nós tivermos que baixar um pouco a linha, tem que ser de uma marcação muito forte, de muita atenção, não podemos errar nem individual nem coletivamente. Tem que ser um time muito pronto para qualquer tipo de pressão, qualquer tipo de jogo dele, seja um jogo mais de bola rápidas, como eu falei agora, nas bolas aéreas. E nós temos que aproveitar nossas chances de gol. Jogar na casa do adversário direto, num momento do campeonato agora, a gente tem que ser muito cirúrgico também. Eu já falei isso em outras vezes, mas temos que ser cirúrgico também, como fomos em algumas partidas aí que ganhamos fora, que foi importantíssimo para a gente. Durante a semana, né, Valentim, você teve a boa notícia da volta do Vladimir, que você já tinha falado que poderia voltar aos trabalhos, voltou, a gente viu aí na quarta, ontem também participando. Qual é a real condição dele? Já está à tua disposição. E aproveito para te perguntar sobre o Pedro, né, que teve uma lesão um pouquinho mais forte aí no treino de quarta-feira, até uma entorse no joelho, conforme a assessoria informou, e que estava aguardando o resultado do exame para saber a condição dele. O Vladimir é uma ótima notícia, está de volta, né? Então nos fortalece. O Pedro, infelizmente, o perdemos. Tem uma notícia boa em relação ao Pedro, que não é uma coisa grave, né? Não tem nada de mais grave em relação a um ligamento cruzado, uma lesão que vá o tirar por mais tempo, mas nós vamos aguardar aí o resultado do exame para ver se realmente não vai precisar de uma pequena cirurgia, uma artroscopia. A nossa ideia é que a nossa torcida, né, na verdade, é que ele volte o quanto antes, né? Infelizmente, os jogadores estão aí sujeitos a possíveis lesões, mas graças a Deus parece que a do Pedro não foi nada de mais grave. Qual que é o trabalho do técnico, qual que é o seu trabalho no sentido de amenizar os erros individuais, até conforme você citou há pouco? É no sentido de trabalhar a concentração, o psicológico, enfim, o que você pode fazer para amenizar esses erros individuais que aí na prática foge do teu controle? Primeiro, repetir os treinamentos, né? O treinamento, quando eu falo a nossa ideia de jogo, a repetição ela melhora muito tecnicamente o jogador. Aí envolve outros pontos, a concentração, a tranquilidade para jogar, envolve também os nossos posicionamentos, aquilo que a gente tem de ideia.
Para isso serve muito o vídeo, porque às vezes você tem uma ideia de como foi o jogo na sua cabeça e depois você vai ver friamente e ver que algumas coisas não foram como você imaginava, né? Isso serve tanto para mim, que passo algumas coisas para eles, um pós-jogo ou durante o jogo mesmo, de intervalo, como a própria leitura do atleta, né? Então, pegando esses pontos aí, no trabalho, de cobrança na qualidade deles, essa concentração que ela não pode faltar, né? E as nossas ideias, aquilo que a gente tem de ideia, principalmente vendo o adversário e onde a gente pode explorar aquilo que a gente acredita que pode ser proveitoso para a gente. Valentim, até com a ausência, então, do Pedro, na segunda-feira você já colocou, não por isso, né, mas por uma necessidade no jogo, você viu colocando o Mosquera e também o Douglas no jogo. Para a vaga agora do Pedro com a ausência, o Johnny pode ficar com a vaga mesmo, até porque a gente viu que o time ganhou, teve uma melhora também na última segunda-feira, e o Douglas também pode ter uma nova oportunidade, de repente, na vaga do Matheus? O que eu posso falar para vocês seria até... não sei o termo até de usar, mas seria até bobagem da minha parte não falar que o Johnny vai jogar, porque, como você falou, e eu já tinha elogiado bastante em outras partidas também, que ele vinha entrando bem, o Johnny vai jogar no lugar do Pedro, é um jogador que vai nos dar série de bola também, com uma marcação forte que ele tem. Agora os demais, a gente vai ver direitinho aí quem serão os 11 que vão começar. Se fala que é mais um jogo no meio de um contexto de pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Mas se tratando de um time que está nessa situação semelhante, tem aquele peso diferenciado? Dá para se dizer que agora sim é uma decisão, porque seria um jogo de 6 pontos, como se costuma dizer? Sim, sem dúvida. Se torna um jogo ainda que os 3 pontos valem mais pelo fato de você, além de somar, como eu falei agora há pouco, você faz com que o adversário não some também, né? E sendo fora de casa, se nós conseguirmos essa vitória, vai ser importantíssima, porque depois a gente pega um outro adversário aqui e vamos sair de novo contra um outro que é concorrente direto hoje também. Então, essa vitória, sem dúvida nenhuma, ela é importantíssima, porque nós não vamos depender de um outro resultado para encostar no CSA, né? No caso aqui nós vamos jogar contra eles mesmo e vamos tentar chegar a 19 pontos e encurtar também depois naquele time que hoje que não cairia. Valentim, estava fazendo um levantamento hoje, né, sobre a pontuação de permanência, enfim. Na era dos pontos corridos com 20 clubes, né, de 2006 para cá, lá em 2014 o Palmeiras foi o time que escapou com a menor pontuação, 40 pontos. Pelo que você está vendo, desenho do campeonato até agora, você acredita que com 40 pontos hoje será que é possível escapar dentro daquela conta que você está fazendo? E para atingir esse número daí, o Avaí teria que hoje ter uns 50% de aproveitamento, né? 40 pontos talvez não, mas 42, 43. Mas nós não estamos pensando muito nisso, porque eu acho que é uma carga desnecessária agora. Faltam muitos jogos, né? Faltam muitos jogos. 16 jogos são muitas partidas ainda a serem disputadas. Então, o que a gente tem que focar mesmo é nessa partida agora e fazer bem. Mas eu acredito que com 42, 43, talvez, esse time com o 17º consiga escapar. Vamos ver. Existe diferença do Douglas de hoje com aquele Douglas que você viu no início do seu trabalho, até durante a intertemporada, e que até você apostava nele já para um recomeço de competição? Eu falo de diferenças não só física, técnica, mas também de envolvimento com um todo do Avaí. Queria que você fizesse o comparativo do Douglas que você encontrou para o Douglas de hoje. Hoje talvez ele esteja até mais apto para jogar, apesar que ele de começar jogando faz um tempinho que ele não faz um jogo, né? Mas ele tá mais treinado, porque ele vinha de uma lesão na época, já conhece o meu trabalho, já tem algumas cargas de treinamento, alguns minutos de treinos meus e próprio jogo, então hoje acredito que ele esteja ainda melhor do que esteve no começo das 2 primeiras rodadas, onde ele jogou mais comigo, que ele entrou jogando, né? E alguns outros jogos que ele entrou também para nos ajudar. Mas o Douglas, assim, eu não o conhecia, eu nunca tinha trabalhado com ele, e
eu estou muito feliz do comportamento dele, da forma que ele se entrega nos treinos. É um jogador de qualidade diferente, né? E que está aí para nos ajudar, eu sempre falei. Então vamos ver ele no jogo, ele está convocado com certeza para nos ajudar aí. Valentim, para a gente fechar, que o senhor falasse do Vinícius Araújo, né, que foi a última contratação do Avaí. Como é que ele está e se você, de repente, pretende já colocá-lo na lista para o jogo desse domingo? O Vinícius está convocado, né, nós já fechamos a nossa lista, que vamos viajar daqui a pouco. Um jogador que a gente espera muito dele, é um jogador que nós conversamos para a vinda dele e eu tenho certeza que ele vai nos ajudar. Faz um tempinho que ele não joga por alguns problemas físicos, mas eu conheço bem e sei da capacidade dele e vai ser importante nessas partidas que restam, podem ter certeza. Gente, obrigado. Boa tarde, tá? Obrigado.